Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre vibração. Como você pode estar evoluindo, expandindo a sua consciência, se conhecendo e o caminho para você materializar todos os seus desejos, né? A criar a sua nova realidade. O caminho é você se observar e prestar atenção qual vibração que você está emanando para o universo. Não adianta você saber quais são as suas crenças, quais são seus bloqueios e pensamento positivo, sem saber se observar, sem saber se conhecer e saber qual emanação que você está mandando para o universo, porque você pode saber de todas as suas crenças, seus bloqueios, e tá emanando o negativo para o universo. Então você tem que entender que a sua vida, ela é um reflexo do que você emana. Então, a partir do momento que você começa a observar qual vibração que você está emanando, você começa a mudar a tua vibração. Por isso que muitas das vezes a gente pensa positivo e nada acontece. Porque a gente pensa positivo, mas lá no fundo, né, no nosso inconsciente, muitas pessoas conhecem como subconsciente, é a mesma coisa, inconsciente e subconsciente. Você está emanando uma vibração de escassez, entendeu? De medo, de vergonha. Então vamos criar uma nova realidade, prestando atenção. O caminho é se observar. O caminho é esse, é você saber o que está acontecendo com você. Por isso que eu sempre estou falando aqui nos vídeos, o caminho é para dentro. Você que está aqui nesse vídeo, você quer mudança na tua vida, você está expandindo cada vez mais a sua consciência. Por você estar aqui é porque você quer mudança na tua vida. Então, você já tá de saco cheio de como tá andando as coisas, e o caminho é a vibração. Essa é a linguagem do universo, essa é a linguagem de Deus, essa é a linguagem do todo, do vácuo quântico. Chama do que você quiser, a energia é a mesma. Então, a linguagem do universo, vibração. Tá, Dani, mas como eu vou vibrar? Como é que funciona? Gente, dá um tempo para você melhorar. Não é da noite pro dia. A gente tá, né? Eu me incluo também, que a gente tá melhorando a cada dia. E então você tem que começar a se observar, se conhecer. Porque se você começar a olhar para dentro de você, você vai saber que tem coisas que nem mesmo você sabia que tinha dentro de você. Eu vou falar que nesse processo, né, de transformação, eu tinha um sentimento de inveja que eu jamais olhava assim, eu jamais tenho inveja das pessoas. Mas o que acontece? Quando você, eu comecei a observar que tudo que eu aplicava para mim estava travado e para outra pessoa a vida estava fluindo. Então, quando eu olhava aquilo, a mesma coisa que eu fazia comigo e eu ensinava aquela pessoa, ela conseguia fluir. E eu parava para pensar, o que está acontecendo? Então, a partir do momento que você olha dessa forma, tem aquele pinguinho de inveja. Então eu vim trabalhando isso em mim, porque realmente assim, aqui na minha consciência, não, eu não tenho inveja. Mas no meu inconsciente, ao olhar desta forma, você emana um sentimento de inveja. E quando você emana um sentimento de inveja, de escassez, de vergonha, de medo, de culpa, nada você cria, entendeu? A vida realmente começa a ficar travada. Então, o processo, primeiro, é você olhar para dentro e ir se conhecendo, certo? Vibração.
Dani, como é que eu começo a melhorar minha vibração? Quando você pensar positivo, pensar em algo que você quer, presta atenção na sua vibração. Presta atenção no fundo do seu subconsciente. O que ele está dizendo? Escassez, falta, medo. Então é isso que você tem que trabalhar. E isso, gente, leva um tempo. Não é da noite pro dia. São técnicas. Tem gente que fala, essa técnica não funciona. Mas você aplica direitinho? É como eu falei, né? Eu tenho aqui mais de 50 livros, li um monte e nada andava, mas tá, beleza. Eu não aplicava todas as técnicas, aplicava em alguns dias, depois eu parava. Por quê? Porque a gente é imediatismo, a gente quer tudo rápido. E não é assim. Você começa a trocar sua frequência, começa a olhar para as coisas com mais amor, que essa é a linguagem do universo. O universo é Deus e Deus é amor. Ele não é medo, ele não é vergonha, ele não é escasso, ele não é procrastinador. Então, todas as vezes que você olhar para o seu sentimento, olhar para a sua realidade, olha com amor. Olha com amor e tenha certeza que ali é Deus. O reino de Deus vive em você, não vive fora. Sai dessa bolha, sai dessa matrix que tudo é fora. Limpa a sua mente dos padrões que você foi criado, certo? Então começa a olhar para você com mais carinho, com mais amor, alegria, entendeu? Por mais que tudo em sua volta não está legal, começa a ter esses hábitos, entendeu? Dá um tempo para você. Dá um tempo para você. Não queira que as coisas mudem da noite pro dia. Por quê? Porque eu tenho 42 anos, então a gente foi programado de uma tal forma. Não culpe também os seus pais, não culpe o seu marido, não culpe as pessoas em sua volta. Se permita a melhorar, entendeu? Agradeça por esse conhecimento estar chegando até você, porque você está tendo a oportunidade de mudar a sua realidade. E você muda a sua realidade, você não cria, você muda, porque já tudo que você quer já está criado. Então você não cria nada, você só tem que mudar a sua frequência e começar a andar na linguagem do universo, que é a linguagem do amor, que é a linguagem da alegria, entendeu? Perdão, se algo em você não quer perdoar tal pessoa ou tal pessoa não quer te perdoar, pensa, você quer uma nova vida, mas você vai ficar preso nesse sentimento? Você vai permitir que o outro atrasa mais ainda a tua vida? Entendeu? Então deixa, é fora, porque o que é dele, o que é da pessoa, ela também um dia vai passar por isso, entendeu? Então comece a olhar para você com mais carinho, com mais amor, alegria. Essas são as linguagens do universo. Quando você para pensar em Deus, Deus é amor. Pronto, é aí. Deus é amor. Então comece a andar nisso. Não tenha medo de mudar. Tem gente que tem medo de mudar porque pode machucar a outra pessoa. Não, porque se a pessoa tá afim de caminhar com você, os seus resultados vai atingir a outra pessoa. Então a pessoa também vai começar a mudar sem você impor mudança. Não queira mudar o outro, mude você, certo? Então coloque uma música para elevar a sua vibração, entendeu? Começa a viver no momento presente. Olha à sua volta e comece a emanar gratidão, entendeu? Se você anda, agradeça pelas suas pernas. Você fica com preguiça de fazer uma atividade física. Imagine quantas pessoas que queriam fazer uma atividade física e não têm condições. Então, quando você começa a olhar para essas coisas, você realmente vê o quanto que você até hoje era ingrato, entendeu? Então, quando você é ingrato com as coisas, você emana ingratidão e você tem mais do mesmo.
A gente tem mais do mesmo. Então, quando você emana só escassez, medo, eu vou falar do medo um pouquinho. Tem gente que tem medo de deixar de ir para a igreja, porque eu falo por mim, por muito tempo assim, eu nunca fui membro de nenhuma igreja, mas eu frequentava a igreja evangélica e quando eu saí realmente, não me sentia mais bem, eu ficava com aquele, não era medo, era um sentimento até de culpa, de achar que eu não estava mais seguindo a Deus. E o que você mais escuta dentro da igreja é sobre medo. Se você sair, o diabo vai te pegar. Se você sair, as coisas ruins vão acontecer. Então eu tinha esse sentimento assim de culpa de não estar indo mais para a igreja. Até que um dia eu li o livro, Mais Esperto que o Diabo, que virou a minha chave e pronto. Eu fiquei tranquila, falando, não tenho culpa. Deus está em mim, só tive a certeza disso, porque eu sempre ia para a igreja e sentia falta de algo. Ou seja, era falta de Deus mesmo, né? Que Deus estava dentro de mim. E então você não precisa ir na igreja para buscar Deus. Começa a olhar para dentro e você vai enxergar ele perfeitamente e a perfeição e o amor que ele é. Então, você quer mudar a sua vida? Começa a se conhecer, começa a se observar, começa a agradecer a sua volta, começa a olhar, agradeça o alimento que você come, agradeça a... Como é que eu posso dizer? Agradeça tudo, meu. Se você tem um emprego, agradeça. Se você tem comida, agradeça. Entendeu? Porque se você for parar pra pensar, tem gente que não tem isso. Tem gente que não tem. E agora, saúde, agradeça. Você tá com... É a mesma... Ó, vou até falar vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre saúde. Tem gente que tá doente e fica se enchendo de remédio, vive no médico. Mas se ela começar a observar, a se conhecer, ela se cura. Ela se cura, porque muitas das vezes das dores que você carrega é da vida que você leva. Então, se você começa a mudar a sua frequência, mudar os seus hábitos, não vai existir a doença. A doença não é de Deus. Para pensar, a doença não é de Deus. Então, quando você já pensa nisso, Deus mora em mim e a doença não é de Deus. Deus é saúde. Então, quando você começa já a pensar dessa forma, você começa a se curar. Você começa a se curar. Entendeu? Você que bebe, o álcool, ele baixa a sua vibração. E ele te direciona para fazer coisas, porque o álcool ele mexe com você. Então, você quer uma nova realidade, diminua o seu álcool, para de fumar, diminua o álcool. Se você, né? Eu falo diminuir porque não é qualquer pessoa que, ó, a partir de hoje eu não bebo mais. Então comece a diminuir até que você realmente pare de uma vez. Então, assim, eu estudando tudo isso, eu vi que o segredo, né, que muita gente fala, meu, como é que as pessoas conseguem mudar de vida e tal? O segredo é você caminhar na linguagem do universo, que é o amor. É o amor. Então, se você quer mudar a sua realidade, você vai ter sim que vibrar no amor. Vibrar no amor, agradecer por tudo que está acontecendo na tua vida, agradecer até por este vídeo que está chegando até você, porque nada é por acaso, certo? Então, começa a olhar com as coisas com mais amor, começa a realmente, sinta no teu coração. Você pensou no dinheiro? Muita gente, eu vou dar um exemplo muito simples. Você pensou no dinheiro, você quer aumentar, quer melhorar a sua vida financeira, comece a prestar atenção no que você está emanando. Muitas das vezes a pessoa que quer melhorar a sua vida financeira, ela sente a falta do dinheiro. Então, se você pensa no dinheiro, mas emana a falta dele, é isso que você vai ter mais. Entendeu? No seu relacionamento,
Se você olha para o seu relacionamento e ele não está legal, entendeu? O que você olha, o que você emana, sente, observa o que você pensa, o que você o seu coração. Sente ali ó, uma vibração. O coração ele responde. Sente a vibração do coração. Seu relacionamento não tá legal, o que você emana, você tem mais do mesmo. Começa a prestar atenção no que no que o seu coração começa a vibrar. Então você quer melhorar a sua vida financeira? E aí realmente eu fiz isso comigo. Então realmente falta, ficava emanando aquele sentimento de falta. Então o que você emana, você tem mais do mesmo. Então eu comecei a ficar feliz. Agradecer pelo dinheiro que cai na conta, entendeu? Se finge de doida, entendeu? Quando você começa a se fingir de doida, de doido, e realmente vibrar nisso, alegria, põe uma música, sinta-se alegre, e ali naquele momento de alegria, de amor, começa a emanar as coisas boas, começa a imaginar na casa que você quer morar, entendeu? Começa a imaginar no carro. E é isso. A linguagem, o segredo do segredo é a vibração. Você tem mais do mesmo. Então, o que você está emanando, você está recebendo. Então, se você quer uma vida próspera, emana prosperidade. Mas como? Ai, minha vida tá de cabeça para baixo? É esforço. É esforço. Começa a aplicar as técnicas mesmo, porque as técnicas funcionam, entendeu? Faz direitinho. Uma técnica que pode funcionar para mim não pode funcionar para você. Por quê? Às vezes não. É a forma que você está aplicando, porque todas as técnicas funcionam sim, porque eu peguei todas as técnicas, comecei a aplicar, as coisas estão começando a evoluir, eu já olho diferente para as coisas, já acordo assim, tipo, feliz, tipo assim, ai, gratidão, mais um dia para aprender, mais um dia para ler um livro, mais um dia para compartilhar um conhecimento, entendeu? Porque antes acordava, já vinha aquele pensamento negativo. Você já ouviu falar quando o seu primeiro pensamento, quando você está meio que acordando ainda, quando você começa a pensar naquilo, você pensa o dia inteiro e às vezes você pensa por anos, você carrega aquele pensamento com você. Então escreve uma frase na tua mão, você acordou, você lê a frase, você tem que saber que você tem que mudar a sua realidade. E isso é esforço. Fomos programados por muitos anos de uma tal maneira. E agora tá na hora, passou da hora, né? Da gente sair dessa Matrix. A gente sabe como é que tá o mundo aí. Se você tá aqui nesse vídeo e ainda assiste jornal, assiste novela, pra você vai demorar mais tempo pra melhorar a sua vida, porque não tem congruência. Você quer mudar a sua realidade, mas você fica preso em novela, você fica preso em jornal, entendeu? Fica preso em política. Não olha para essas coisas, não vai mudar em nada na sua vida. O que o político tá fazendo ou deixando de fazer não vai mudar em nada. Por que ladrão prospera? Por que ladrão prospera? Né? Ele prospera roubando os outros. Mas é a vibração, porque você vê ladrão pobre também, né? Você vê lá é ladrão, mas nunca tem nada. E tem ladrão que tem tudo. É a vibração do que ele emana. Então não importa se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. O universo te dá mais do mesmo. Claro que todos vão pagar, eu falo assim, todos é o que você planta, é o que você colhe. Então, uma pessoa aí que rouba do outro para prosperar, tá mil maravilhas ali no momento da vida dele. Mas isso não quer dizer que um dia ele não vai colher o que ele plantou. Então, a partir do momento agora, que eu estou falando com você, que você está aqui nesse vídeo para melhorar a sua vida,
Comece a plantar coisas boas, porque o que você está colhendo agora foram coisas que aconteceram no passado, certo? Encerra isso. Não viva mais no passado. Passado e futuro não existe. O que existe é hoje. Então, se daqui 6 meses você quer colher frutos bons, 6 meses, 1 ano, 10 anos, se imagina como vai estar a sua vida daqui 10 anos. É resultado do que você vai plantar hoje. Hoje. Então, seja intencional mesmo, seja intencional. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar minha realidade. Seja intencional. Começa a partir de hoje mesmo a fazer, ó, a partir com aquela pessoa eu vou agir desse jeito. Eu não faço atividade física, comece a fazer. Isso daí aumenta a sua vibração. Então é isso. O que você emana, você atrai. Então observa o que você está emanando para o universo, tá bom? Desculpa se esse vídeo ficou longo, ficou curto, se eu falei rápido, que eu tô com um cliente para atender agora, mas me deu vontade de fazer esse vídeo para vocês. As coisas estão mudando. Qualquer coisa me chama lá no Instagram para tirar alguma dúvida, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se você gostou, peço que você se inscreva. Um beijo e até mais.